pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Priscila, psicóloga, estou aqui sempre, mês a mês, para conversar com vocês a respeito de algum tema para a gente poder refletir, né? Esse mês nós vamos falar sobre o envelhecimento, né? Já que estamos no mês de junho, e mês de junho é o junho violeta, é considerado um mês destinado, né, à prevenção e à conscientização da violência contra a pessoa idosa, né? Inclusive, no dia 15 de junho, a gente é o dia oficial, né, de travar, né, uma luta incessante, né, contra as violações à pessoa idosa, né? Não é somente em junho, certamente, que a gente leva em consideração esse combate. Certamente que o tempo inteiro, o ano inteiro, a gente tem que estar sempre conversando, sinalizando e alertando todas essas situações que envolvem qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa. Antes de eu começar a conversar com vocês exatamente sobre o tema, queria falar com vocês sobre a inscrição no YouTube, né? Pedir para aquelas pessoas que ainda não fizeram essa inscrição que possam fazer, que possam curtir, que possam compartilhar os vídeos que são postados para vocês, né? E também curtirem os nossos vídeos, né? Nas nossas redes sociais, né? Nós estamos no Facebook, no Instagram. Então, além de assistir, dá um joinha lá, que isso é muito importante para a Casa de Acolhida, tá bom? Voltando um pouquinho, né, para a gente dar continuidade no vídeo, falar rapidamente sobre o que a gente chama do processo de envelhecimento, né? Então, envelhecer é um processo gradual e contínuo de todos nós. Todo mundo vai ser idoso ou já é um idoso, né? É um processo natural, complexo, né, e inevitável. Ele é extremamente complexo, né? E ele se dá de forma diferente para cada tipo de pessoa, né? Então, no outro vídeo a gente falava sobre como esse processo é diferente para cada pessoa, né? Porque no fundo o processo de envelhecimento ele está intimamente ligado a uma interação entre fatores genéticos, né, hereditários, e fatores externos, fatores do ambiente, né? Então nós somos compostos por aquilo que nós temos enquanto genético, né, natural, intrínseco a gente, né, que a gente vem trazendo de hereditariedade, e ao mesmo tempo dos nossos fatores externos, do nosso contexto, do contexto que a gente vive, né? E esse contexto que a gente vive, ele pode ser modificado. Então, por exemplo, uma pessoa que se cuida mais vai provavelmente envelhecer melhor, né? É claro que pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, infelizmente a pessoa faleceu, ou a pessoa se cuidar bastante, mesmo assim ter algum tipo de doença? Pode, mas a gente sabe que quanto mais a gente cuida da saúde, comendo melhor, praticando atividade física, cuidando da saúde mental, isso é fundamental. A gente sabe que o processo de envelhecimento ele tende a ser mais melhor, né? Que ele tende a ser mais benéfico para a gente, mais interessante e menos sofrido, né? Eu falava sobre os tipos de violência que um idoso hoje na nossa sociedade pode sofrer, né? Então a gente falou da negligência, nós falamos do abandono, nós falamos da infantilização desse idoso, né, que é um tipo de violência. Nós falamos da violência física que um idoso pode ser acometido, né, de força física, muitas vezes provocando sofrimento, dor e até a morte desse idoso. E agora, dando continuidade, né, nesses tipos de violência, que muitas vezes a gente acha que não é uma violência, mas é uma violência, é a violência psicológica, a violência emocional, né? Ela existe muito, e ela é muito mais sutil das violências, né? Então, a violência física é uma violência mais concreta, mas a violência psicológica, a violência emocional, ela é mais sutil, mas ela acontece e ela é muito sofrida e muito complexa, né? Então, o que é essa violência psicológica? Ela inclui, por exemplo, comportamentos que prejudicam a autoestima e o bem-estar do idoso, né? Usando, por exemplo, a pessoa passa a usar de xingamentos, constrangimentos, sustos, impedindo, por exemplo, que os idosos vejam ou convivam, né, com seus amigos, com seus familiares.
tudo isso que eu citei agora e muito mais coisas são um tipo de violência psicológica, né? E isso não pode acontecer de forma nenhuma, né? E como eu disse no outro vídeo, repetindo para vocês, a gente sabe hoje que qualquer tipo de violência contra o idoso é um crime, como qualquer outro tipo de violência contra a criança, né, ou contra a mulher, ou contra o homem, né? Violência contra idoso é crime. E a gente sabe o quanto isso é perverso e as pessoas podem sim serem punidas gravemente caso cometam algum tipo de violência contra o idoso. Um outro tipo de violência que acontece muito, muito mais do que a gente imagina, é a violência financeira ou material, né, que o idoso vive, que é o quê? A exploração imprópria dos bens dos idosos, né, sem o consentimento deles, sem que eles permitam a um familiar, um responsável, a própria instituição que ele frequenta, o que ele mora, eles exploram, né, eles usam daquele bem material, do dinheiro, sem que o idoso, por exemplo, saiba. Eu trabalhei num asilo uma vez e soube de inúmeros casos de familiares que usavam, por exemplo, da aposentadoria dos idosos para uso próprio, né? Isso é muito grave. Isso é um tipo de violência de bens, né? Uma violência financeira ou material, né? Então, por exemplo, se a gente olhar, né? Se a gente está na rua andando, por exemplo, ou convive com alguém na mesma rua, um vizinho, alguém na comunidade, e aquele idoso apresenta algum aspecto descuidado, com marcas no corpo mal explicadas, né? Ou algum sinal que, por exemplo, você fala, nossa, o que será que é isso, né? Não tem uma explicação coerente, né? Que convivem, por exemplo, com responsáveis, cuidadores, familiares que são muito indiferentes a eles, esses idosos podem estar sofrendo algum tipo de violência. Então, é bom a gente ficar muito, muito alerta para que isso pode acontecer, né? É claro que, por exemplo, a gente pode se dar conta de um idoso que está vivendo um processo demencial, um processo de Alzheimer grave e, por exemplo, declarar para alguém que está sofrendo algum tipo de abuso e não está. Eu tenho um amigo que a mãe dele, por exemplo, ela é muito lúcida, muito embora ela esteja vivendo com o Alzheimer gravemente, então ela inventa que ela apanha, que ela, então, assim, na verdade não é que ela inventa, ela cria essa fantasia na cabeça dela e sai falando para todo mundo, mas isso de fato não acontece. Mas como que a gente vai saber? Então é porque eu o conheço, mas nessas horas a gente precisa, por exemplo, fazer até algum tipo de investigação para saber se não existem sinais de alerta, né? Para que a gente identifique, por exemplo, algum tipo de violência, principalmente a violência física contra os idosos. Então, que sinais que a gente pode encontrar nos idosos que podem nos alertar no sentido de que pode estar havendo alguma coisa de violência com eles? Hematomas, né, na pele, por exemplo, olho roxo, ferimentos inexplicados. A pele do idoso é uma pele muito fininha, inclusive todo idoso deve e precisa ser bastante hidratado, né? Porque qualquer batidinha, qualquer coisinha que encoste mais fortemente, corta, né? Claro que isso também tem que ser levado em conta, mas se é alguma coisa que a gente percebe que está a mais do que isso, né? Do que um simples roxinho, alguma coisa grande, é um sinal de alerta para a gente ficar esperto que pode estar acontecendo alguma coisa com o idoso. Quedas frequentes também é um sinal de alerta. O que está acontecendo que esse idoso cai frequentemente? É importante que a gente corra para saber se é alguma coisa natural ou se é alguma coisa que tem sido, por exemplo, um estado de estresse dele que faz com que ele caia muito, né? Perda de peso, sinal de desnutrição, né? Isso é muito grave. Idoso precisa ser muito hidratado e a gente sabe que eles se hidratam pouco. Então, por exemplo, é um tipo de violência, essa negligência de não, por exemplo, hidratar o idoso. Então, se ele está desnutrido, perdendo peso, é um sinal de alerta, né? Óculos quebrados, porque muitos idosos, a maioria deles usa óculos, né? Então, óculos quebrados com frequência é uma coisa para a gente estar prestando atenção. Roupa suja, aparência de descuidado, cheirando mal, cheirando xixi, tudo isso pode ser um sinal de violência contra o idoso, no caso a negligência, né, dos cuidados básicos. Lembra que eu falava disso? Né?
sonolência excessiva, né, por uso indiscriminado de medicamento sedativo. A gente sabe que isso acontece, né, e acontece muito. Idosos que, às vezes, eles tomam algum medicamento para dormir, mas às vezes, né, assim, no sentido de uma violência, ele pode estar sendo medicado abusivamente para que ele durma mais e não encha o saco de ninguém, né? Ou ele sem querer tomou, ele mesmo tomou um monte de remédio, mas porque ele não sabe fazer aquele controle, então alguém teria que estar responsável por isso. Então, sonolência excessiva, né, por conta de uso excessivo de remédio para sedação, para dormir, é um sinal de violência, né? Um idoso confuso, né? O cuidador ou alguém da família sempre alegando que ele está esclerosado, que ele está lelé. Será mesmo, né? É importante a gente trazer isso para perto, ouvir, ficar perto para saber se não é algum tipo de violência que ele está sofrendo, né? Sinal de depressão, sinal de ansiedade, tudo isso é muito importante que a gente fique muito com a antena ligada quanto a isso. Ah, mas eu estou vendo um vizinho sofrer algum tipo de violência ou estou desconfiado. O que eu faço? Onde eu procuro orientação, onde eu faço uma denúncia. Então, a gente pode fazer denúncias nas UBSs, por exemplo, nas delegacias, né? No 100, que é os dos direitos humanos, né? No 190, que é a Polícia Militar. Todos esses órgãos, eles estão preparados para receber algum tipo de denúncia ou, no mínimo, fazer algum encaminhamento para algum lugar especializado, né? Então, não é que a gente não tem que se meter na vida, não, a gente tem que se meter sim. Se a gente desconfia que algum idoso está passando algum tipo de violência, a gente precisa intervir, chamar para a gente e fazer a denúncia, não é? Essa coisa de denúncia é muito complicado, mas a gente sabe que hoje a gente pode fazer denúncia anônima, então ninguém vai saber que somos nós que estamos fazendo algum tipo de denúncia, né? A gente tem que ficar sempre do lado de quem é mais fraco. A maior parte da violência, né, assim como, por exemplo, violência sexual, né, que a gente acha que sempre acontece muito longe da gente, ela acontece muito dentro de casa contra os idosos, muito mais do que em casas de repouso, né? E hoje em dia existem muitas casas de repouso, muitos asilos. Como eu falei, eu trabalhei em um, então eu acabei conhecendo muitos. E se a gente prestar atenção hoje na rua, pelo fato do número crescente de idosos, né, no mundo, a gente tem tido muito mais casas de repouso que a gente pode encaminhar os nossos idosos para esses lugares. Não com algum tipo de pena, não com algum tipo de sentimento de abandono, porque cuidar de um idoso envolve muitas coisas. A pessoa precisa ter tempo, precisa de um cuidador. Muitas vezes a família não consegue fazer isso. Então, o melhor para esse idoso é ficar numa casa de repouso, não ser abandonado, né, receber visitas, mas lá ele vai ter acompanhamento de vários de equipe multiprofissional. Então, conheço idosos que ficaram muito melhor em casa de repouso do que, por exemplo, morando sozinho, né? Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com esse tipo de julgamento, né, com a pessoa idosa. E assim, acho que para finalizar, né, teria muito mais coisas para falar. A gente podia falar um pouquinho do Alzheimer, dos processos demenciais, que é bastante comum, né, quando a gente vai enfrentando os nossos declínios, né, declínios no bom sentido, né, porque envelhecer é declinar um pouco, né, mas declinar no sentido mais físico, mais da saúde mental, mas por outro lado a gente tem maturidade, a gente tem experiência, a gente tem história, a gente tem sabedoria, né, mas não daria para falar hoje tudo sobre isso, né, quem sabe num outro vídeo. Mas assim, acho que para finalizar, a gente sabe que o idoso, ele deve, né, e ele tem todo o direito, né, garantido de ser tratado com muita dignidade e respeito, né? Ele deve ser incluído na nossa vida social, evitando o isolamento, a solidão. A gente encontra muitos idosos querendo conversar. Vocês já tiveram essa experiência de conversar com um idoso, o tanto que eles têm vontade de contar da história deles, né? Porque muitas vezes o assunto deles é sobre a história deles, né? Eles não vivem mais muitas coisas para contar. Então eles querem contar daquilo que eles fizeram no passado e a gente tem que ter muita paciência, né? Eles precisam, né, viver, saber que as suas necessidades são satisfeitas, né, que eles têm desejo, que eles têm questões de princípios básicos, de higiene, de bem-estar, que precisam ser satisfeitos, né? E isso é muito importante para a gente cumprir com a dignidade, né? E cada vez mais contribuir com a nossa sociedade em favor dos idosos,
né? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um tema bastante... Eu adoro idoso, adoro velhinhos, né? Então, para mim é um prazer falar sobre isso. Tá bom? Até o mês que vem e tudo de bom para vocês.